Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. E Rádio Okinawa. Estamos aqui com Rieko Chiyama e Chimi no Mata. E a Fabiana Oshiro. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o sensei Nilson Uechi pela grande iniciativa em criar a Rádio Okinawa. E também agradecer ao Espaço Kaikan e a todos os diretores que permitiram que a rádio acontecesse. E também ao Tinho e à Vera e a todos os alunos que abraçaram a nossa aula. Voz ao microfone. E a todos os ouvintes que estão neste momento nos prestigiando. Então vamos, pessoal, iniciar agora, o nosso momento Desenvolvimento Humano e Liderança, com o nosso especial convidado, William Lin. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Primeiro, eu que agradeço a cada um de vocês aí pela oportunidade de vir aqui participar. Obrigado. Obrigada. E agora, William, você vai falar sobre seu currículo? Posso falar sobre o meu currículo. Sou filho de Lin Sun-Chi e Engenmei Lin, pai do Lucas Lin e da Letícia Lin. Esse é o meu currículo. Parabéns. Parabéns. Isso Obrigado. aí. Gostou do currículo? Adorei. Ah, então tá bom. Você tá esperando mais? Sobre você, sim. Do currículo. Eu acho que mais do que o currículo é o que eu sou, o que eu faço. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando muito de currículo, que tem curso A, B, C, enfim, e muitas vezes não pratica aquilo que eles falam, que tem de conhecimento, Então eu prefiro nesse podcast, dentro do que a gente conversar, e aí cada um tem a sua compreensão, porque é mais do que o currículo, Eu acho que é o que a gente faz. Sim, claro. A gente é o que a gente, Enfim, é isso. Bom, Eu referencio a minha família porque eu acho que é a base de tudo, Eu Claro. falei do meu pai, da minha mãe, falei dos meus filhos, que eu acho que esse é um valor para mim importante, como para muitos okinawas que eu acompanho e tenho um carinho enorme. E não é para fazer média, não sei se você sabe, Eu sou de Taiwan e a minha comunidade, Eu sou descendente de taiwaneses nascido aqui no Brasil e a gente tem uma ligação muito forte com a cultura de Okinawa, até nos costumes e na alimentação. Não sei se vocês tinham esse conhecimento. E, William, me fale sobre a tua infância, como é que foi? Minha infância, como acho que de muitos imigrantes, é desafiador, Meus pais não falam até hoje bem o português, eu também não, mas a gente arranha, Eles vieram com uma promessa, uma intenção muito forte para o Brasil e foi muito desafiador para educar filhos, Como eu imagino que para os pais de vocês, que é a primeira geração, foi desafiador também, Então, para os meus pais, foi nesse ponto. Então, a minha infância foi muito nos bastidores. Meus pais tiveram comércio e uma fase que eu lembro muito da minha infância, as minhas férias eram no fundo de um restaurante. Era o meu momento de entretenimento, Então, e os orientais, de modo geral, têm como premissa trabalhar bastante. Eles escolheram a parte da culinária, chinesa, então era de domingo a domingo. Então, os momentos de folga eram nos fundos do restaurante. Eram os meus momentos de diversão. Nossa. E na escola, você gostava de estudar? Com certeza não, Vou mentir. Eu acho que assim, esse é um ponto interessante, Meu filho tá ouvindo, hein? Meu filho tá assistindo. Vai ver depois, vai ficar gravado, Meu filho e minha filha. Mas eu nunca fui uma pessoa de estudar, mas eu tive muita sorte, Até uma passagem importante. Eu comecei a estudar cedo pela necessidade. E eu estudei numa escola adventista que era perto da residência dos meus pais, Eles moravam nos fundos de uma casa e a escola mais próxima era uma escola adventista. E a passagem que marca muito é o fato de eu ter começado a estudar cedo e ter ingressado cedo também na universidade, na faculdade. Por quê? Quando eu completei 6 anos, porque na minha geração, provavelmente na do Tinho também, porque elas são mais jovens, Então eu e o Tinho somos da geração que tinha o prézinho, o jardim pré, era maternal, jardim pré, Hoje mudou um pouco. E para você ir para a primeira série, você tinha que ter 7 anos completos para poder ingressar com o primeiro ano. E eu não tinha. E eu tinha que repetir o pré. E eu já tinha uma personalidade difícil. E eu não queria ir para a escola. E minha mãe, muita dificuldade.
né, ela deu um jeito de eu ficar dentro do estabelecimento que ela trabalhava. Como eu faltei uma semana seguida, a diretora achou muito estranho, porque era comum eu ir mesmo febril. Minha mãe me mandava com medicamento. Diz ela isso, né? Eu não lembro. E aí a diretora foi procurar para saber o que de fato aconteceu, porque não era comum eu faltar uma semana. E aí ela conversou com a minha mãe, viu que eu estava brincando, e ela se habilitou a ajudar a minha mãe. Ela falou, não, peraí, então vamos tentar ver como é possível. Aí ela me levou para o Ministério da Educação na época, né, o MEC, eu tive que fazer uma prova para ver que eu tinha capacidade intelectual para acompanhar os outros meninos. E aí eu ingressei já no segundo semestre na primeira série, para que eu pudesse voltar. Então, desde então, eu tenho, na verdade, tinha que sair no Diário Oficial, tinha toda uma parte formal, né, para eu poder estudar. Então, eu comecei a estudar muito cedo e eu entrei na faculdade cedo. O Oriental, de modo geral, ele é extremamente exigente na questão da educação, mas eu passava na média, né? Pelo fato de eu ter entrado cedo na faculdade, ter me formado cedo, todo mundo acha, o William estudou, não, que nada. Eu era como uma grande maioria, passava na média. Eu entrei na faculdade com 16, tive o privilégio de me formar com 20, por conta disso, não porque eu era estudioso, é porque a vida me deu essa oportunidade, alguém me ajudou lá atrás para que eu pudesse, né, ter entrado. E eu, como eu não repeti, né, eu consegui entrar rápido na universidade. Então eu me formei cedo. Você formou em? Eu me formei em Administração com habilitação em Comércio Exterior. Foi a primeira turma, inclusive, da Unip, né, em Comércio Exterior, mas eu não trabalho na área, né? Você vê que louco. Me formei cedo, mas eu também comecei no mercado de trabalho cedo. Né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. 13 para 14. E a sua escolha, assim, foi... Como que surgiu a vontade de fazer administração, comércio? Na verdade, assim, a faculdade de administração, né, foi uma escolha também por conta da carreira dos meus pais comerciantes. Eu acho que, e ainda mais esse final de semana que eu fiz um curso de psicogenealogia e fala exatamente de escolha de carreira, decodificação de nomes e tal, hoje eu tenho uma compreensão. Por que eu fui trabalhar, né, eu fui estudar administração, né? Hoje eu tenho o privilégio de fazer parte do Instituto Inovice, e a gente administra pessoas, e hoje o meu negócio eu falo dentro das empresas. A minha expertise é falar com donos de empresa, com profissionais de maneira geral. Então eu consigo hoje interagir desde um jovem aprendiz até um executivo de uma empresa. Até o camarada chão de fábrica, que muitas vezes não é visto, né, olhado pelas organizações. Então eu tenho esse cuidado, né? Bacana. Eu imagino você, William, na faculdade, porque nós fizemos o curso junto, né? Você viu como eu sou estudioso, né? Eu vi o quanto você causa, né? O Didi tá aqui também, né? Mas, nossa, eu vejo quanto você causa lá, né? Mas é muito... Faz parte, né? Isso é bom ou ruim? Do jeito que você falou, eu fiquei preocupado agora. Né? Esse causa é bom? Esse causa e o interesse das aquele pessoas quietinho. estudar? Então. Muito bom. Em relação ao trabalho, você começou a partir de que idade, estudou e trabalhou junto? Conte-nos como foi o início na entrada do seu mercado de trabalho, seu processo. Aconteceram alguns fatos interessantes, né? Eu tive o privilégio de estudar uma escola particular, hoje não existe mais essa escola, chama Colégio Anglo-Latino, na Aclimação, uma escola de classe média alta, né? E eu lembro muito bem que meus pais... era um dos valores que tinha dentro de casa de ofertar uma boa educação. E com 13 para 14 anos eu já estava no primeiro ano, né? Como eu vim contando, vocês podem imaginar que eu entrei no primeiro colegial, que agora mudou, né? Com 13 para 14. E o colégio recebeu uma série de cartas convites do Banco do Brasil para estimular o jovem para ser menor aprendiz, né, do Banco do Brasil na época. Então ele tinha uma carta convite, ele ia até o banco da agência ali, no caso, algumas agências ali próximo ao colégio, na Aclimação, tinha na Liberdade e tal. Com essa carta convite ele ia para um processo seletivo, uma prova, para poder ser efetivado. Trabalhava-se 4 horas e tinha uma remuneração interessante. E os jovens que foram convidados eram de 8ª série. E eu não fui selecionado porque eu já era do colegial. Só que pelo fato de eu estudar nesse colégio, uma das mães de um dos alunos que receberam a carta convite, né, ela estava na época divorciada, separada do marido, e ela não tinha com quem deixar o filho. Então eu fiquei responsável de convidar esse jovem para ir na minha casa e a mãe ia buscar ele ao final do dia.
Então, você imagina, eu com 13 anos, responsável por outro garoto de 13, né? Então, ele foi comigo de ônibus, nós fomos até a porta da agência, que ficava uma quadra da minha casa, na época eu já andava de ônibus, e eu fiquei responsável por ele. Né? Eu estou contando isso porque na hora que nós chegamos na agência, receberam as cartas convites, tinha uma série de jovens, e eu ia ficar só esperando ele. E o rapaz falou, e você? E eu estava com o uniforme do colégio. Eu falei, não, eu não vou fazer. Ele falou, então não vai poder ficar aqui, tem que aguardar lá fora, onde estavam os pais de outros jovens esperando. Eu falei, não, negativo, eu sou responsável, eu vou levar ele. Imagina, né? Tava me achando, responsável em levar. E o camarada olhou para mim e falou, você estuda na mesma sala? Eu falei, não, eu sou do colegial, tal. Quantos anos você tem? E eu tinha 13 anos dentro da faixa etária que ele estava, vai, entra. Tipo, vai aquele, não me incomoda, vai, fica aí, senta e faz a prova porque eu não posso deixar você aqui. Ou eu tinha que aguardar do lado externo na rua, né? E eu fiz a prova. Resumo da ópera, eu fui chamado, né? Porque eu já estava no colegial, talvez pela facilidade da prova em si. E quando saiu o resultado, eu fui selecionado. E esse jovem não foi. Então eu comecei a trabalhar cedo, né? E aí vem toda essa questão dos desafios, né? Dos meus primeiros não. Porque eu cheguei em casa todo feliz, falei para os meus pais, vou trabalhar, e meu pai e minha mãe falou, negativo, você não vai trabalhar. Principalmente o meu pai. Hoje o pai tem condições, o pai não fez faculdade, o pai quer que você estuda, e o pai hoje faz questão de você... Porque como no colegial eu tinha um período de aula, né? Eu estudava de manhã, eu tinha aulas complementares à tarde de laboratório, não daria para eu trabalhar no banco. Então eu teria... E aí foi um momento muito desafiador. E vocês sabem, né? Quando você ouve o não do pai, você vai em quem? Hã? Na mãe, né? Eu sou muito mais esperto, fui na Bachan. Porque na nossa cultura oriental, quem manda, e a gente tem um baita respeito, são os mais velhos, né? Que eu acho que é muito parecido na cultura Okinawa. Ah, sim. Né? Isso com certeza. E a minha Bachan viva, eu fui na Bachan. Aí eu fui lá, Bachan, não sei o quê, e minha avó falou, o que teu pai disse? Eu falei, meu pai não quer, tal, né? Mas a minha Bachan falou, não, seu pai não quer, não tem conversa. Eu falei, não, Bachan, eu vou estudar, eu vou fazer isso. E quando você quer alguma coisa, principalmente quando você é mais jovem, você promete a alma, né? E foi o que eu fiz, eu prometi pra ela e ela falou, tá bom. Chegou o jantar, na tradição nossa oriental, né? Quem se serve primeiro é o mais velho. Na cultura nossa ocidental é diferente, né? A criança come primeiro, o mais velho come depois, né? Na nossa cultura oriental isso é uma coisa que eu acho que é uma premissa importante, né? A Bachan, enquanto ela não sentar na mesa se servir e falar que pode se servir, ninguém pega. Eu posso estar morrendo de fome, eu não tenho essa de eu vou beliscar, né? Não existe isso. E aí foi posta a mesa, né? Meu pai, minha mãe e tal, e a minha Bachan na ponta. Daqui a pouco minha Bachan vira. Parabéns, William, você passou na prova, né? E eu já falei, nossa, meu pai vai ficar bravo, né? E eu só olhando pro meu pai. E dito e feito. E aí meu pai falou, negativo, o William não vai trabalhar, né? Porque eu quero que ele estude e tal. E ela não é mãe do meu pai. Ela é sogra, é mãe da minha mãe, né? E aí a minha Bachan falou assim, não... o William quer trabalhar, ele vai trabalhar. Com a seguinte condição, porque ele se comprometeu um monte de coisa e quem vai cuidar a partir de hoje das notas dele sou eu. E eu pensei comigo, maravilha, né? Imagina como meu pai foi dormir aquela noite. A sogra falando que eu ia trabalhar, ele contra. Você imagina o transtorno que eu causei naquele quarto, meu pai e minha mãe. Mas viu como você causa? Você vê que eu já causava desde cedo, né? E foi o primeiro não que eu fui buscar o meu sim. E de fato eu me comprometi. E olha só que legal. Quando eu ganhei o meu primeiro salário, porque o meu objetivo era ter uma moeda, e aí eu tive que mudar de escola. Foi um transtorno, porque aí eu fui parar no objetivo. Eu estudava num colégio, teoricamente, com ensino um pouco mais rigoroso, e eu fui para uma flexibilidade, digamos assim, né? Um colégio mais soft. E quando eu fui para o objetivo, eu entrei já no segundo bimestre, né? E eu lembro bem que quando eu ganhei o meu primeiro salário, eu todo feliz, né? Como era menor, eu tinha uma conta corrente no banco, tinha toda uma questão, e minha Bachan disse o seguinte, ó, o primeiro salário você vai comprar um presente para os seus pais. Eu tava doido para comprar tênis, né? Eu queria comprar tênis, era uma coisa que eu queria muito. Eu falei, putz, meu primeiro salário. Mas, dito e feito, eu fui procurar comprar um presente para o meu pai e minha mãe. E a minha avó falou, compra alguma coisa que seja útil para a família.
E eu lembro bem que eu fui na Casas Bahia. Aí eu vi máquina de lavar. Você imagina isso alguns anos atrás? Não vou falar os anos para não condenar a idade. Eu falei, agora eu me livrei inclusive da louça, né? Comprei a máquina de lavar. Pô, chegou a máquina, foi todo o meu salário, comprei a máquina de lavar, todo feliz. Aí eu pensei, né? Agora eu não lavo mais louça nessa casa, né? Montaram a máquina, né? A gente desmontou lá a caixa, montou a máquina, né? Minha Batian é caro, né? Eu falei, nossa, é caro. Mostrei a nota com orgulho, né? Pra minha Batian. Minha Batian, então, pois é. Então, a partir de hoje, você viu o valor, o preço que pagou, né? Dói, né? Sacrifício, né? Você vê que tem que trabalhar um mês inteiro pra comprar. Você é o responsável pela máquina. Eu falei, tá bom, né? Todo feliz achando que... Ela falou, então... Quem vai lavar a louça a partir de hoje, todas as louças é você, porque você sabe o trabalho que é, e a máquina se estragar, você vai ficar bravo. Então você vai cuidar. Me lasquei de novo, né? Comprei a máquina, eu que tinha que botar a louça. Mas eu falo hoje num tom até divertido, mas na época eu fiquei bravo, fiquei com raiva. Mas você vê, tem toda uma ligação, né? O quão foi importante tudo isso na minha vida, né? Então eu comecei a trabalhar cedo, com 13 até 18 anos eu trabalhei no Banco do Brasil e foi uma escola. E eu tive um líder muito bravo no Banco do Brasil. E foi um dos caras que mais me preparou para o mercado de trabalho. Porque ele falou, a vida não é fácil. E eu peguei uma época que as pessoas viam de uma forma ríspida e dura falar com a gente e você ficava quieto. Hoje não, dá assédio moral. Eu não estou dizendo que a agressão é legal, né? Eu acho que a maneira como se fala. Eu vejo muito hoje jovens que na primeira dificuldade ele abre mão, que o chefe é ignorante, porque o líder, que não sei o quê. E muitas vezes são essas situações que fortalecem, né? Eu acho que a minha resiliência começou ali. A minha capacidade de aprender a ouvir o não, porque hoje muitas vezes o profissional toma 2, 3 não e ele desiste, ele abre mão, muitas vezes por uma dificuldade, por uma adversidade, né? Então eu acho que isso foi importante na minha adolescência, na minha juventude. Então, se você me perguntar hoje, você é a favor de um jovem trabalhar? Não tenha dúvida disso. Meus filhos, inclusive, né, na medida do possível, eu quero proporcionar experiência. E de preferência trabalhar fora. Porque eu acho que a escola, né, da vida, as oportunidades, não existe almoço grátis, né? E o jovem ter a oportunidade de desenvolver é importante para ele começar também a dar valor. Porque hoje a geração é do micro-ondas, né? Que é tudo rápido, fácil. E hoje a gente pode proporcionar. Eu lembro que na nossa geração, para comprar um tênis novo não era difícil, ganhar um presente, eram em épocas e ocasiões especiais. Seu pai podia até ter o recurso, mas você tinha que conquistar. Hoje não. O filho, a filha pede, o pai, a mãe, o de tchan, batchan, o tio, a tia, dá um jeito de comprar, parcela em inúmeras vezes, né? Então eu acho que essa geração a gente pode ajudar na questão da educação, é isso. Legal. Você falando, né, da sua história, assim, eu já estou tendo a sua Batian como uma grande inspiradora, né? Com certeza. De onde você tira a inspiração? Eu queria saber de você um top 3 de 3 pessoas que são inspiradoras para você, né, na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então vamos lá, eu vou falar assim rapidamente, vem na minha cabeça, né? A minha Batian, sem sombra de dúvida, é uma pessoa importante. Acho que meu Dichan também, né? Eu tive pouco tempo com ele, mas a história dele me inspira demais, né? E uma pessoa que é viva, que é um amigo, é o Minoru Kamashi. Ele é japonês, né? É empresário, empreendedor, é um amigo que eu tenho para a vida, né? E eu vejo assim, eu admiro pelas conquistas que ele teve, os desafios que ele teve, né? Como a minha avó veio com uma mão na frente e outra atrás, meu avô, o Dichan, no caso o marido dela, faleceu um mês depois que ela chegou aqui no Brasil, porque ele veio um ano antes, viu que o Brasil era um país próspero, que tinha oportunidade, trouxe ela e mais 6 filhos de lá, ela veio de navio, né? E um mês depois ele veio, um mês e pouco depois ele veio a óbito. Imagina como foi desafiador, sem falar a língua, com 6 filhos, né? Minha mãe tinha 18 anos. Aí depois, por parte de pai, já era uma situação um pouco mais confortável de Tchan e Batian. Mas o meu Dichan morreu quando eu tinha 6 anos de idade, né? Mas a história da vinda dele também foi muito legal, né? Então assim, quando a gente começa a estudar, entender um pouco mais a história dos nossos avós, bisavós, né? Então quem está assistindo, eu tenho certeza que tem muita riqueza, a gente tem muito para aprender, né? E honrar o nosso clã, a nossa família, porque para a gente chegar até aqui tem uma história,
por mais desafiador, ou de repente a gente tenha um aborrecimento, porque meu pai não fez isso, meu tchan, não sei o quê, mas tem uma história, tem uma intenção positiva, que se a gente olhar, por incrível que pareça, destrava tanta coisa, esclarece tanto para a nossa vida, e a gente começa a compreender os nossos padrões, os nossos comportamentos. Por que a gente tem um comportamento A, B, C? Muita gente não entende por que a gente repete padrões. Né? E como a gente pode também ajudar as outras gerações, que é os nossos filhos, netos. Porque muita gente não entende por que eu tenho um filho com determinado comportamento, determinado traço. O que eu posso aprender, eu vim ensinar. Enfim, tem toda essa questão que eu acredito. Né? Então, eu vejo assim, a minha Bachan de Tchan, não tenho nem dúvida, né? E eles foram usados, porque se você pensar como vocês também tiveram pessoas da sua família que teve muita coragem de sair do país de origem, de sair de uma zona familiar para tentar, né, num país novo, uma cultura nova, que muitas vezes foi rotulado, humilhado, viveram situações desafiadoras e estão aqui. E nós estamos aqui graças a essa turma que veio para cá, né? Então nós somos privilegiados, né? Sim. É o lance de olhar o copo cheio e o copo vazio, né? Tem gente que reclama, por quê? Não, eu agradeço. Né? A gente vê, o país tem dificuldade, mas se a gente olhar hoje a economia, a gente está num momento aí que pode ser que exploda o Brasil numa crescente. Pelo menos eu sou otimista. Né? Eu não vim falar de política, eu estou dizendo que eu acredito. Você entendeu? O Brasil é a bola da vez, tem país passando aí fome já. Dificuldade em manter a questão da alimentação. Brasil, que a gente planta, a gente tem. Né? E a gente também tem essa questão de ser rotulado. Se a gente voltar para o Nihon hoje, para Okinawa, você é o quê? É gaidin, não é? Que eles falam? É isso? Tô certo? É o gaidin. Mas você tem uma descendência. Aqui, para o brasileiro, nós somos o quê? Orientais, japonês, chinês, coreano, né? Taiwanês, vietnamita. Eles vão rotular a gente também. Então, essa perda de identidade também é desafiador. Mas a gente está aqui. A gente está vencendo, aprendendo. A gente também está trazendo a nossa cultura. Eles estão olhando de maneira diferente. Quantos brasileiros admiram a nossa cultura? Antes, comer peixe cru, você tá louco. Hoje tem pessoas que são... Qual a preferência culinária? Não, gastronomia oriental, japonesa, adoro, né? Teve aí o podcast falando de gastronomia. Né? Então, a gente olhar com muito carinho para que a gente tenha de coisas bacanas, né, na nossa cultura. Eu sou grato. É gratificante você trazendo assim como inspiração pessoas, né, da família, né, os Bachan de Tchans, porque quando a gente pensa, né, pelo seu próprio trabalho, a gente pensa naquelas pessoas, né, que a gente tem como inspiração, mas você trazendo também é bem bacana, assim, trazendo algo mais pessoal, né, como inspiração para você. Não, eu só queria falar um pouco mais do outro líder que me inspira, né? É o Minoru Camacho, ele é japonês, tá? Eu conheci ele. E eu acho que uma parte da galera que tá aqui, inclusive vocês, já frequentaram baladinha, né? Já. Eu também fui em algumas, tá? No IP. Na saída da balada eu tomo uma porrada que eu não sei nem de onde veio a porrada. Né? Voa meu óculos, que eu sou míope, tô de lente. E eu tava com uma paquerinha saindo da festa. Tomei uma burdoada, não sei nem de onde veio. Quando eu vejo, alguém me agarra pelo pescoço e me puxa pra dentro da balada. E ele diz, ninguém rela nele. Era o Minoru. Não me conhecia. A menina que estava com ele, chama Leni, falou, é meu amigo, tira ele. E ele só fez a gentileza de me tirar, porque eu ia apanhar. Tinha uns 15 a 20 jovens ali. E aí desceu a minha turma. Eu morava na Liberdade, eles me confundiram com o mestiço da Liberdade. Nada a ver, né? Porque nem traço. Mas na época o cabelo era parecido, de costas. Depois o cara veio me pedir desculpa porque ele achava que era um outro rapaz. Chama Thomas, né? Inclusive charado Thomas aqui, mas era... Infelizmente... Thomas é tudo meio encrenqueiro, né? Sabe? Nome já é nome de... Tô brincando. Mesmo, né? Não foi ele, não foi. Mas esse Thomas, infelizmente... Inclusive ele se perdeu no caminho, era um menino da confusão, enfim. Mas essa é uma outra história, né? Eles me confundiram. E aí eu perdi o contato, porque eu não tive tempo nem de agradecer. Sabe aquela saída de festa, aquele tumulto, chega a polícia, segurança, enfim, turma dali, de lá, deixa disso, daquilo. E eu perdi contato. Passado uns 2 anos, eu fui num karaokê. Vocês gostam de karaokê, né? Oriental gosta de karaokê. Eu também fui num karaokê e eu não gostava de karaokê. Eu não tinha familiaridade, não sei cantar. E eu fui com um amigo, chama Robertinho Casanova. Ah, sim, esse...
Esse vocês conhecem. Canta muito, é um negro, né? Descendência, tá no Japão, isso. Casou com uma japonesa. Ó, o Tinho conhece, hein? Abriu lá um karaokê no Japão. É isso. Tá vivendo muito bem lá. Tá bem, né? Tá muito bem. Então, ele era vizinho. E eu, como mais jovem, ele falou, vamos comigo num karaokê. E eu fui com ele. Fui lá no Yellow K Karaokê. Lá no Jardins. Quando eu cheguei lá, né? Era o antigo raro karaokê, subi uma escadinha e tal. E no karaokê ele botou uma música pra eu cantar. Tava eu, ele mais um outro amigo. Só que aí tinha duas meninas que não paravam de cantar junto, porque o sonoplasta tava querendo chavecar as meninas, deram o microfone. Eu já não canto, alguém cantar junto, putz, eu já perco o ritmo de uma música. Eu falei, não vou atrapalhar, larguei o microfone e eu desci do palco, né? Até aí tudo bem, só que pra quem é do karaokê, a impressão tem o cara não gostou. E ficou essa imagem. E na hora de ir embora, a mulher do caixa veio me perguntar, putz, o que aconteceu, tal. Eu falei, não, tal. Aí ficou, na verdade, uma impressão muito ruim, que eu estava chateado. De fato, eu não estava num ambiente confortável, que eu não canto. O Robertinho já canta bem, muito bem. Ele ganhou o Corraco, né, lá no Japão, ele ganhou vários prêmios. Então eu falei, e na época não se pagava com cartão como a gente manuseia hoje, débito, crédito, não tinha nada disso, era cheque. E eu anotei meu telefone. Não é que esse cara, dono do estabelecimento, foi atrás e ele descobriu meu nome. Ele foi até um salão de amigos meus que cortavam cabelo, que aí... né, vou lembrar do Amendoim, o Xangão, o pessoal da época de festa. Ele foi atrás dos meus amigos, certificou que era eu, pegou o meu contato e me ligou. Olha, eu sou o Minoro, você esteve aqui no nosso estabelecimento, não gostou, teve algum problema, queria te convidar para retornar aqui. E eu não sabia que era ele não sabia que era eu. E eu não fui. Passou uma semana e ele me ligou de novo. Eu tô falando isso porque hoje a gente fala no mercado recuperação de serviço. Problema eu tenho, a tua empresa tem, a tua organização, é como você lida com o problema. Olha só, isso há mais de 30 anos atrás. Ele me ligou, 20 e poucos anos atrás, ele me ligou para recuperar o serviço. Né? Me dá uma oportunidade, vem aqui. Na segunda ligação eu fui. Quando eu cheguei lá, ele fez questão de me atender, de me servir, não me cobrou naquela noite, eu fui ainda com mais pessoas, fez questão. E no meio da conversa, Minoro tal, eu falei, por acaso você era o cara da festa? Ele sim, você tirou um cara de uma briga assim assado? Foi. Nem ele lembrava e nem eu lembrava. E de lá surgiu uma amizade. Ele era da noite, ele organizava as festas do Anhanguera Nikkei Club. Você chegou aí nos carnavais do Anhanguera? Sim. Ele era um dos organizadores lá das festas do carnaval do Anhanguera Nikkei Club. Eu era garoto nessa época, eu ia muito jovem, tio. Eu era precoce. E foi nessas festas de karaokê a minha amizade cresceu com ele. E foi quando ele me introduziu no lado solidário, porque ele me convidou, vamos fazer uma festa? Eu falei, cara, sorte grande, olha, eu tô com o cara certo. Ele, na época, ele deve ter hoje, né, uma diferença de uns 6 anos, e 6 anos hoje faz muito, menos diferença, mas na época, você imagina... Ele com 18, 12, 19, eu 13. Eu era muito moleque perto dele, sabe? Essa diferença grande de idade. Só que na época ele já tinha seus 20 e poucos anos, eu tava beirando os meus 16 para 17, ele me convidou. Vamos fazer uma festa, que eu quero fazer uma festa pro karaokê. Eu falei, tô dentro. Eu pensei, eu vou ganhar uma moeda. Vou aprender com esse cara, ele já fazia festa, era um case de sucesso que nada. Era voltado pro solidário. Era uma ação solidária. E detalhe, tomamos fumo. Fizemos uma festa lá na Mansão da Paulista, no Casarão, festa fantasia, lotou, mas mesmo assim o custo do evento ficou fora de composição. Mas ele tirou o dinheiro do bolso, porque ele se comprometeu. E aquilo eu achei muito nobre. Porque normalmente quem dá prejuízo fala de solidariedade, de social, né? E, não deu lasque. Paciência, não, ele fez questão de honrar aquilo que ele se comprometeu. E aquilo para mim foi muito forte, porque tem a ver com valor, né? E aí começou uma admiração incrível. Não porque ele me tirou de uma briga, porque não é isso que faz o cara, a amizade. E aí a minha amizade de fato começou a crescer. E aí eu descobri um lado dele, empresário. Ele teve dificuldade. Eu cheguei aí com ele e ele trocar cheque com profissionais que fazem essa movimentação, para não falar agiota no ar, né? Entendeu? E ele deu a grande virada. Né? Hoje você vê, você já deve ter ouvido falar da Soneda Perfumaria, já ouviu falar? Ele é o CEO da rede.
né? Tem 35 lojas, deve ir para 40 até o final do ano, vai inaugurar uma loja na Paulista. E eu não cuido do marketing, não ganho um centavo para falar, mas eu falo com admiração e respeito, porque é um cara que eu vejo, que baita empresário. Na pandemia, ele cuidou do time dele. Poucos profissionais tiveram oportunidade. Então, assim, isso para mim tem valor, né? Ele cuida da família. Isso para mim tem valor. Tem a ver comigo, fala a minha língua, sabe? Então, esse trabalho, quando ele tem a humanização de cuidar de quem cuida, de quem atende, isso tem valor. Né? Ele sabe o nome do colaborador, ele tem esse contato, ele montou uma estrutura hoje de administração que eu referencio. Porque hoje, quantos negócios na nossa comunidade que o pai constrói, o filho destrói? A gente sabe vários. Por falta de competência, de habilidade. O que ele fez? Ele pegou todos os primos, os irmãos, e ele tinha já notoriedade, sucesso do negócio, ele falou, não é o dinheiro, eu quero cuidar da minha família, então eu vou ajudar. E ele arrumou sarna para se coçar. O que é sarna para se coçar? Ele juntou todos os irmãos e primos e desenhou um propósito comum. Acabou, filho do dono. Acabou, você não é mais filho do dono. Você quer se capacitar, o que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com marketing? Então você vai ter que estudar e provar que você é merecedor, para você poder receber. Então ele desconstruiu toda a estrutura, imagina se lidar com várias líderes jovens de gerações, né, abaixo da sua, e trazer eles para uma cultura diferente de organização. Isso é admirável, eu vejo poucas empresas fazendo isso. Outra empresa que é admirável nesse segmento, o Oriental, Jacto, já ouviu falar da Jacto? É uma empresa no agronegócio que é incrível, mas tem isso, de profissionalizar, sabe? Então, essas empresas eu admiro. E eu vejo que o modelo que o Minoro também está construindo, junto com a liderança dos irmãos, é muito forte. Ele montou um conselho onde todos os irmãos primos têm participação, têm voz ativa, mas quem executa são os jovens líderes, mas que são merecedores. Acabou aquela coisa, eu sou filho do dono, né? Então, assim, eu admiro muito, né? É uma pessoa que vale a pena, a turma que estiver assistindo, seguir, acompanhar a Soneda Perfumaria e ver o trabalho incrível que esses caras realizam. Que bacana. E você falou sobre solidariedade, William. Me fala sobre o Projeto Abraço. O Projeto Abraço é um presente que eu ganhei da vida, né? Eu tenho o privilégio de falar que eu tenho tantos amigos bacana que a gente começou junto com o Minoro fazendo da diversão uma boa ação num projeto chamado Amazing Project, que é essas festas, né? E nosso lema é faça da diversão uma boa ação. Então a gente organiza a festa, que é uma coisa que nós gostamos. Você gosta de festa? Adoro. Então tá convidada, você que está assistindo em casa, para nossa próxima festa, né? E nós começamos com esse projeto, organizar festas de uma maneira diferente do tradicional, entregando algo a mais do que o cliente espera, que é o público espera, uma festa que nós gostaríamos de participar. Então, o time, os voluntários têm a oportunidade de desenvolver, criar, co-criar esse projeto, de desenhar essas festas, e a gente veio com festas temáticas. Você imagina a festa do pijama há 25 anos atrás, não era comum. Com café da manhã na hora que termina a festa, não era comum. Com queima de fogos na Paulista, não era comum. Festa dentro de um circo. Então a gente começou a trazer temas diferentes, de maneira diferente. Então o convite não era um convite tradicional, era um mini travesseiro. Então as meninas tinham que customizar esse travesseiro, quando você comprava o convite ganhava, né, um mini travesseiro, né? Tudo bem que era uma coisa simples, mas trazia esse olhar. Uma outra festa, né, era um papel que passava num pó de café, passava num processo e ele tinha uma peça de cerâmica. Quando você chegava na festa, você recebia o cordão para fazer o seu colar, sabe? Então a gente começou a criar vários temas diferentes, né? Que começou a trazer um movimento e começou a trazer gente que tinha um propósito semelhante ao nosso. E isso criou um grupo de amigos. Começou a trazer gente de várias tribos diferentes. E é claro, a gente começou a ajudar também as instituições. Então, a Kimonoye, a Casa da Esperança que vocês conhecem, o Icoi no Sono, né? Então todas essas instituições como a Kodomo começaram, a gente precisa de jovens, vocês podem vir, dar uma força. E a gente começou a coordenar de uma forma divertida e alegre. A gente trazia uma festa para dentro da barraca, levava som, DJ, sabe? Fazia coreografia, fazia brincadeiras. E aí isso criou um movimento. Existe até hoje, né? Hoje eu já não sou tão ativo, eu fundei o Projeto Abraço, que do processo do Amazing para o Projeto Abraço foi justamente a necessidade de criar uma ONG.
de uma conta corrente, porque no início as festas iam para casa de A, B, C, todo mundo organizava, era pouco recurso, estava tudo bem. Hoje não, você movimenta um valor e se sobe o dinheiro. E se acontece alguma coisa? Quem é responsável? Eu não quero ficar responsável, você quer? Tá todo mundo trabalhando voluntariamente, você sai com X reais no seu bolso. Então essa preocupação. Então a gente fundou o Projeto Abraço tem um pouco mais de 15 anos e o nosso lema é esse. E a gente é, na verdade, porta-voz de algumas ações. Atualmente a gente tem um projeto ousado, que é os lacres do abraço, que é separar aqueles lacres de alumínio da latinha de refrigerante, cerveja ou do seu suco, né, e as tampinhas de plásticos, de garrafas plásticas. A gente coleta esse material e com a venda disso e mais as festas, a gente faz as doações. Né? O nosso desafio agora é a maternidade Jesus, José e Maria, que fica em Guarulhos. Você vai falar, pô, William, lá em Guarulhos. Mas eles têm um trabalho de atender a nossa comunidade de São Paulo, Guarulhos e Alto do Tietê. Né? Foi fundada há mais de 18 anos por uma senhora espírita, né? E ele atende mulheres de baixa renda. Né? Então quem está assistindo em casa, que é a mãe, a Fabi que é a mãe, consegue imaginar fazer um parto sem ter feito pré-natal? Não. Desafiador, né? Muito. 60% dos partos nessa maternidade são mães que não fizeram pré-natal por falta de grana, de informação. Grande parte tem mulheres que sofreram também abuso, violência, né, doméstica. A gente acha que isso é pouco, mas tem ainda muito. Né? Tem mulheres que são usuárias de drogas ou álcool, enfim. Tem tudo que você possa imaginar. Só que é uma maternidade. Nós estamos falando de, em média, 540 vidas mês. E as incubadoras têm 18 anos. A maioria já não tem peça de reposição. E lá a necessidade para a incubadora é muito grande, porque são mães que não fizeram pré-natal, crianças que nascem prematuras, então tem uma necessidade. Quanto custa cada incubadora? Apenas R$ 45.250, porque nós acabamos de pagar um boletim semana passada, então eu posso falar o número preciso. E o nosso lema é faça da diversão uma boa ação. Inclusive, todos vocês, quem está assistindo em casa, está convidado. A nossa próxima festa vai ser véspera do feriado, dia 6/9, dia do sexo, 69, né? Então... Para você que não vai fazer sexo, vem pra festa, ou você que vai fazer, faz antes, mas vem pra festa também, tá bem? Véspera do feriado do dia 7, você que não tem com quem fazer, quem sabe se arruma um crush lá na festa. Fica a dica. Né? E a gente pensa na família, porque vai ter a parte da festa pra família, né? Então tem muitos pais, como a gente, que tem filhos ainda, jovens, adolescentes, que faz, então, para poder ir numa festa dessa. Né? Então na parte superior a gente reservou o Espaço Raca, que é um parceiro nosso ali na Liberdade, um bairro que a grande maioria conhece. Quem não conhece, vale a pena, é perto do Bunkiô, fica uma quadra, tem um estacionamento legal, um prédio seguro de eventos. No térreo e o mezanino a gente vai ter uma banda incrível tocando as melhores dos anos 80, 90, 2000, e eu garanto para vocês, a banda é sensacional. A Fabi já teve numa festa nossa, o Tinho, a Vera, a galera aqui do... Você teve também? Você gostou? Opa, maravilhoso, A hein? banda é boa, né? Manda ótimo. bem. Então, tem uma interação, e ele é mestiço, você viu? Nossa, isso. Né? E a menina que canta, ela trabalha ela é jurada do Canta Comigo, e vocês vão ver as clássicas de uma maneira muito divertida e engraçada. Eles têm uma interação muito forte com o público, além dos DJs, que são incríveis, né? Tão bons quanto os DJs aqui do Okinawa, que tocam nas festas aqui do ASD. E assim, e na parte superior nós vamos ter uma sala de cinema para as crianças pequenas, com tenda e cabana. Né, sabe essas tendas e cabana que a gente vê em casamento? Com recreadores. Então, criança com menos de 4 anos, aí tem que ter um responsável acompanhando. Acima de 4 já fica com recreador. E no salão principal do andar de cima vai ter festa do pijama com recreação. Então, as crianças vão ter a festa do pijama para o pai ficar fácil. Só carregar levar para casa. Né? Provavelmente o pai e a mãe não vai acordar para dar banho, porque ele vai estar cansado, né? Estimulado com o dia 6/9. Marque na sua agenda. Agora você gravou, né? Que não dá legal, pra- Tá certo? William. Você, bom, o Projeto Abraço, né, todos já entendemos, né, e ele está alinhado muito a propósito, Sim, sim, sim. né? E fale um pouco sobre liderança inspiradora. Pô, legal. Então, o programa Liderança Inspiradora, né, eu tenho muito orgulho de participar do Instituto Inovis, é um treinamento que eu vim de uma escola do Sensei Arita, já ouviu falar? Trabalha com Leader Training. Né? Trabalhei lá há quase 15 anos, sou muito grato, sou feliz de ter vivido essa experiência, mas eu também percebi que esse modelo de conexão ele funciona bem para uma determinada faixa etária, sabe? Aquela rigidez, tal. Não que não seja importante, mas no modelo de trabalho que tem, sem dar spoiler do que acontece, também por ser justo, né? Porque existe esse modelo do Leader Training, eu via que
poderia melhorar essa prática, a conexão principalmente com o público mais jovem, né? E como isso poderia ajudar o mercado corporativo. Lá se trabalha as 4 emoções, medo, raiva, tristeza e alegria. E eu percebi que para o desenvolvimento precisa ir um pouco além. Então o programa Liderança Inspiradora, ele tem, claro, um viés, mas as práticas, a metodologia é muito diferente. A gente trabalha com CNV, já ouviu falar? Uhum. Comunicação não violenta, não é o que fala, é como fala, uma comunicação mais assertiva. A base e a premissa nossa é o respeito, amor e gratidão. Então não tem obrigação, você não é obrigado a fazer nada, você vai decidir aquilo que é importante. Mas antes de você decidir, a gente trabalha autoestima e autoconfiança. Essa é a premissa do nosso programa. Porque você com autoestima elevada e segura, você faz boas escolhas. Concorda comigo? Sim ou sim? Com certeza. Então, a gente consegue essa conexão. E o público que vem para o nosso programa é muito interessante, que hoje eu tenho pais investindo em filhos adolescentes. E eu digo adolescente de 12, 13 anos. Porque hoje tem uma geração que não sabe lidar com as emoções, com ansiedade, com não, com fora no relacionamento, um relacionamento que não é correspondido, o pai quando dá uma dura tira o celular. Como é que eu lido com isso? Tem jovens que não sabem. E aí a gente fala que não é o público principal. O público adolescente, né, um público mais sênior, ele tem os desafios também. Agora com a pandemia, quantos comércios ficaram no fica em casa e fica desafiador, não fecha a conta? Né? Muitos também tiveram dificuldade, a questão do desemprego, como trabalhar essa inteligência emocional. Então o treinamento ele trabalha autoestima, autoconfiança, inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com as emoções, principalmente negativas, né? Medo, insegurança, ansiedade, né? Tristeza, porque teve luto. Né? Tem gente que está presa ainda, ou não viveu o luto, e em algum momento isso pode vir à tona se não souber lidar. E a inteligência relacional, que é o ponto que eu vejo que é extremamente importante. Como criar conexões. Né? Então, lidar com aquele público que é receptivo é fácil. E o desafiador? Como é que você extrai do seu colaborador o melhor, se você tem muitas vezes uma pedra que precisa ser lapidada? Ou melhor, muitas vezes pais com dificuldade que têm 2 filhos. E muitas vezes ele dá o mesmo estímulo para o A e B. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? 2. 2. Você é igual? Não. Totalmente diferente, né? É o mesmo pai, minha mãe, mesma mãe, criações, mas desejos diferentes, necessidades diferentes. Então, como é que o pai e a mãe podem ser mais assertivos nessa comunicação? E a gente acompanha 60 dias, porque eu tenho a percepção junto com o nosso time que o desenvolvimento é prática constante para se tornar um hábito. Porque senão fica aquele estímulo, eu vejo muitas promessas que eu não acredito. Vem para cá que eu vou mudar a sua vida. Não acredito nisso. Não existe mudança assim. E outra, nem eu, nem você tem o poder de mudar ninguém. Concorda comigo? Quem muda é a pessoa se ela quiser. O meu papel e o seu é dar estímulo e habilidade. Então, nosso trabalho está pautado com essa premissa. Então, eu não acredito nesses modelos de trabalho que prometem coisas. Não. Eu prometo que a gente vai entregar ferramentas e vai dar muito estímulo. E é muito comum, a Fabi já participou, conhece o Didi que esteve aqui, né? A maioria não quer ir embora. Porque você pensar qual que é o jovem que quer ir para um treinamento no final de semana? Nenhum. Pega, muitas vezes o adulto, tá louco, eu vou num curso, eu trabalhei a semana inteira, estudei a semana inteira. E é muito comum, o cara vai na sexta, ele começa a despertar, e o nosso é em São Paulo, vai e volta para casa. Se não for bom, ele não volta no dia seguinte. Ele tem que ser muito bom para ele querer voltar no terceiro dia. E o nosso tem um detalhe, eu cravo as 22 horas para terminar, e é comum, 23 horas eu tenho que tocar a galera embora, porque a turma quer ficar. E a gente tem uma jornada de 60 dias. Nesses 60 dias a gente vai elaborando melhor com uma grade de trabalhos online e alguns presenciais, para que aquilo se torne de fato um hábito. E aí ele faz escolhas. Eu quero trabalhar foco e produtividade, gestão do tempo, eu quero melhorar a minha concentração, eu quero trabalhar melhor a minha comunicação, né? Porque as pessoas esperam, um final de semana vai mudar a minha vida. Não vai. Quem muda é você, você vai ter práticas novas, e eu trabalho muito testa-opera. Testa-opera, vê o resultado. Se gerar resultado, você vai buscar mais. Né? Então é um processo gostoso, eu falo que é divertido e gostoso. E contínuo, né? E contínuo, porque conhecimento é contínuo. Ó, esse final de semana nós tivemos a oportunidade de fazer um curso incrível. Né? Veio uma sensei lá de Florianópolis, chama Letícia Bassin, se ela estiver assistindo, manda um beijo aí, que ela é formidável. Sumidade em psicogenealogia.
Aí muitos devem estar pensando, tecla SAP, William, o que é psicogenealogia? É a ciência que estuda a nossa árvore genealógica, né? E a gente pode aprender muito com isso, respeitando o nosso clã, que eu falei um pouco disso, né? Então, são conhecimentos que a gente vem adquirir. Só para você ter uma ideia, ela é contratada pelo povo europeu para dar esse treinamento lá. E ela uma vez fez uma provocação, ela falou, William, você não pensa em dar um treinamento fora do Brasil? Eu falei, putz, muito ousado, eu acho que eu não estou nesse nível. Mal falo português direito, outra língua, por exemplo, o meu inglês é The Books on the Table. Ela falou, não, se eles querem o teu conhecimento, eles que paguem tradutor, porque é o que ela faz dessa forma. Ela até arranha no espanhol e fala, só que lá ela dá o curso em português. Se eles quiserem, paguem para ela e ela vai e eles contratam com uma tradução simultânea. É uma guerreira, né? E foi um tapa na minha cara com luva de pelica. Então nós brasileiros, porque nós somos, né, apesar da descendência oriental, a gente tem que valorizar. Tá certo. E se ela chamou, né? Falou desse convite, então. Quem sabe uma oportunidade apareça, né? Então, William, eu queria que, né, já chegamos no nosso momento, que você deixasse uma mensagem, né, para quem está ouvindo aqui em casa, por favor. A minha mensagem para você que está assistindo em casa, viva para a tua felicidade. O que você tem feito para viver momentos incríveis. É isso. Porque eu acho que nessa vida a gente trabalha e estuda tanto para quê? Né? Para viver momentos incríveis, como essa conversa aqui, que eu estou tendo a oportunidade de participar de um podcast bacana, com gente bacana, encontrei amigos que há tempos eu não via, estou conhecendo gente nova, prepararam um coffee incrível, já me servi ali, né? Eu sei que tá aqui uma turma que talvez nem comeu ainda, tá bom, viu? Vou na casa do Didi daqui a pouco filar boia, né? Comer um Okinawa soba. Então olha que coisa incrível. Mas é isso, pessoal. Acho que o nosso tempo é curto nesse mundo. A gente tem que viver na intensidade para a felicidade. Momentos incríveis. E a minha pergunta para você: quantos momentos incríveis você viveu hoje? Você não viveu um momento incrível? Então pense. Talvez amanhã você possa fazer melhor. Ou quem sabe se provocar e proporcionar um momento de felicidade para quem está à sua volta. Porque quando a gente vive um momento de felicidade com alguém ou proporciona isso, a gente também fica feliz. Sim ou sim? É isso. Sim. Então um beijo no coração de vocês. Obrigado pela oportunidade de participar. William. E aí eu quero deixar aqui a mensagem que você colocou hoje, que as melhores coisas da vida são as pessoas que amamos, os lugares onde estivemos e as memórias que fizemos ao longo do caminho. Olha Parabéns, só, William. Gratidão, é uma frase de Chico Xavier, né? É uma frase legal. Você sabe ler japonês? Vocês sabem? Mais ou menos. Você sabe o que está escrito aqui? Eu vim em homenagem a vocês aqui, ó. O que significa? Você sabe? Mais doce, bom. Não, o que é o mais? Você sabe? Hã? O que é? Gostoso, obrigado, viu? Você que acha. Obrigado, viu? Olha, eu vim em homenagem a vocês aí, ó. Você vê que coisa maravilhosa? A moça lá no fundo, a Sônia, um beijo pra você. Gostoso. Seu Alexandre não me pegue na saída, tá? Você viu que eu vim em homenagem a vocês, olha. Parabéns, obrigado, William. Pessoal. Gratidão Sensei, gratidão todo mundo que tá ouvindo. Obrigado vocês aí, parabéns pelo podcast, que vocês possam impactar. Eu só fiz de figurante aqui, mas adorei ficar aqui do lado do meu amigo William. Sério, Tinho, eu que tô honrado de ter esse cara. Esse é um guerreiro também, olha aí, não é um guerreiro? Opa. Tá mostrando, isso é força, vontade de viver. Cara, e você tem um propósito, uma jornada incrível. Não é à toa que você é presidente desse grupo incrível, né? E as pessoas admiram você. Né? Então, continue na sua batalha aí. Estou feliz que você está aí se recuperando. Saúde para você e para toda essa família Okinawa aqui. Obrigado, viu? Obrigada, obrigado, pessoal. Obrigado.